história de Christiane F. é uma daquelas que explodiu na consciência de todo mundo lá no final dos anos 70. E não era ficção, não. Era um diário, um relato brutalmente honesto. Vira um fenômeno, sabe? Um alerta, quase um grito sobre o vício em drogas entre adolescentes na Berlim Ocidental daquela época. E hoje, o que a gente vai fazer é analisar os fatos por trás dessa história. Uma descida ao inferno que, na verdade, começou muito antes da primeira droga. Essa é a pergunta que fica no ar, né? A pergunta que assombra pais e mães há gerações. Como é que uma menina de 12 anos se transforma numa viciada em heroína aos 14? Isso não é só uma pergunta para chocar. É, na verdade, um roteiro trágico, com começo, meio e um fim devastador. E para a gente conseguir entender, a gente precisa voltar lá no início de tudo. Para entender a queda, a gente tem que ir lá na raiz do problema. Antes de existir a Christiane F., a viciada, existia só a Cristiane, uma criança. E o ambiente em que ela cresceu, bom, ele foi o terreno perfeito para a tragédia que estava por vir. Agora, tentem imaginar como era crescer nesse lugar. Grupo Stade não era um lar, era uma selva de pedra. Só prédios gigantescos, impessoais, um lugar onde o isolamento era a regra. Para uma criança, a solidão devia ecoar naqueles corredores de concreto. Um sentimento constante de não pertencer a lugar nenhum. E aqui a gente vê o contraste chocante que definiu a infância dela. De um lado, a realidade brutal da casa. Um pai alcoólatra, violento, e uma mãe totalmente negligente, mais preocupada com o próprio caso amoroso do que com as filhas. A casa, que deveria ser um refúgio, era na verdade uma fonte de medo. E do outro lado, o que ela queria. E o que ela queria é o que qualquer adolescente quer: segurança, se sentir parte de um grupo, se aceita. Só que para Cristiane, esses desejos não eram só vontade, sabe? Eram necessidades desesperadas, e ela ia buscar isso em qualquer lugar, a qualquer custo. E claro, ela encontrou uma saída. Pelo menos, o que parecia ser uma saída. As ruas de Berlim, a cena noturna, ofereceram a promessa de tudo o que faltava em casa. Um senso de comunidade, um pouco de emoção e até uma identidade. O epicentro de tudo era a discoteca Sound. Para uma menina solitária que se impressionava fácil, aquilo era um universo completamente novo, magnético. Foi lá que ela conheceu gente mais velha, que parecia, sei lá, ter tudo sob controle. A adrenalina de enganar a mãe, de escapar para a noite, a trilha sonora do David Bowie, tudo isso criou uma fantasia muito poderosa. Uma fuga perfeita daquela realidade cinzenta e dolorosa que ela vivia. E a má influência desses amigos foi o gatilho que transformou essa busca por aceitação num caminho direto para a autodestruição. E essa citação resume o perigo com perfeição. Tinha um glamour sombrio naquela cena toda. A mistura da música, da liberdade e da transgressão que as drogas traziam criava uma ilusão de poder, de controle. Era uma armadilha sedutora, mais disfarçada de paraíso. E o que começa como uma busca por aceitação, bem rápido vira uma espiral de dependência. A velocidade com que a Cristiane mergulha de cabeça no mundo das drogas pesadas é, honestamente, a parte mais aterrorizante dessa história toda. Olhem só a rapidez dessa escalada. Começa com haxixe, algo que muitos adolescentes infelizmente acham que é inofensivo. Mas ali, a porta foi aberta. Em pouquíssimo tempo, ela já estava usando LSD, outros comprimidos, e aí, com apenas 13 anos, a heroína entrou na vida dela. Não foi um pulo, foi uma queda livre. E aqui está o ponto crucial. O que levou ela a experimentar a droga mais perigosa de todas? Não foi a curiosidade pela substância em si. Foi o desejo de se conectar com o namorado dela, o Detlef. Ele usava. E para ela se sentir parte do mundo dele, para manter aquela conexão que ela queria tanto, ela usou também. É uma motivação tragicamente compreensível e é justamente isso que torna tudo tão assustador para qualquer pai, qualquer mãe. A partir desse momento, a fantasia acaba. A busca por pertencimento e amor se transforma numa luta brutal, diária, pela sobrevivência. E tudo isso centrado em um dos lugares mais infames de Berlim. A Bahnhof Zoo virou o escritório e a casa da Cristiane. De dia, de noite, a estação fervilhava com traficantes, com viciados. Não era mais sobre música e amigos. Era sobre conseguir a próxima dose, a qualquer custo. A vida dela se reduziu a esse ciclo. O desespero para evitar a dor da abstinência fez ela roubar, vender tudo o que tinha. E quando isso não foi mais suficiente, aos 14 anos, ela começou a se prostituir. Não por escolha, mas por pura necessidade. A droga ditava cada movimento, cada pensamento, cada ação. Ela e o Detlef estavam presos juntos nessa espiral, um alimentando o vício do outro. Essa descrição visual
ela é devastadora. Mostra de um jeito brilhante a dualidade da vida dela. Momentos de uma falsa normalidade, como dormir numa cama, cercados pela miséria e decadência mais absolutas. O sangue no tapete não é só uma mancha, é um símbolo da vida que estava sendo drenada dela e dos amigos dela. Essa era a idade da Babsi, a melhor amiga da Christiane. Foi com essa idade que ela morreu de overdose de heroína. Na época, a vítima de heroína mais jovem registrada em Berlim. O vício não leva só uma vida. Ele dizima um círculo inteiro de jovens. Axel, morto. Babsi, morta aos 14. Detlef, perdido para o vício. Isso não é um conto de rebeldia juvenil que deu errado. Isso é um massacre. Cada nome nessa lista era uma criança com sonhos, que foi destruída por um sistema de negligência familiar e pela falsa promessa das drogas. E para quem sobrevive, a história não acaba. A batalha contra o vício deixa cicatrizes que não saram, uma sombra que persegue a pessoa para o resto da vida. E a Christiane F. é a prova viva disso. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A fama do livro, do filme, nada disso a salvou. Na verdade, talvez tenha complicado ainda mais a vida dela. A hepatite C, uma sentença de morte lenta. A alegria de ter um filho e logo depois a dor de perder a custódia por causa de uma recaída. A luta é constante, é implacável, e as consequências para a saúde são graves, são irreversíveis. Essa citação, dita por ela mesma, em 2013, é talvez a coisa mais assustadora de todas. É uma mistura de resignação, de desafio e de uma tristeza profunda. Uma vida inteira definida pela luta, que resulta nessa aceitação sombria de um fim prematuro. Não existe redenção fácil aqui. A história da Christiane F. foi um alerta gritado há mais de 40 anos, um espelho da negligência dos pais, da solidão adolescente e da sedução mortal das drogas. A pergunta que fica para todo mundo é se essa mensagem ainda ecoa. O cenário pode ter mudado, as drogas podem ter mudado, mas a vulnerabilidade dos jovens em lares desfeitos, essa continua a mesma. A história dela é um lembrete trágico de que as sementes da destruição muitas vezes são plantadas dentro de casa, muito antes de qualquer droga ser sequer tocada.